Oi, gente, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. E na aula de hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre a lição de número 11, que tem por título A Oração Sacerdotal de Jesus. O texto do dia vai estar lá no livro de João, no capítulo 17 e no versículo 6. O texto bíblico também vai estar lá no livro de João, no capítulo 17, nos versículos 1 ao 4, 9 ao 11, 17 ao 19, 22 e 23. O primeiro tópico tem por título É Chegada a Hora e o primeiro ponto é Em Fervente Oração. Na lição de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre a oração sacerdotal que foi feita por Jesus um pouco antes dele ser crucificado. E essa oração é um modelo de como nós devemos orar por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, assim como um pastor que ora pelas ovelhas da igreja, assim como um líder ora pela mocidade e assim por diante. Se nós olharmos ao longo dos evangelhos, nós vamos perceber que enquanto Jesus esteve aqui na Terra, a sua vida foi baseada na oração. Mas essa oração em especial que nós estamos vendo hoje foi um marco na história da vida de Jesus, porque nos mostra o quão dependente de Deus ele era, o quanto ele dependia do Pai, mesmo sendo Deus em forma de homem. Então vamos para o ponto 2. Que tem por título Amém. Quando Jesus começa essa oração, ele começa dizendo: Pai, é chegada a hora. Essa hora que Jesus está falando é a hora em que ele iria entregar a sua vida por amor a nós. Ele iria entregar a sua vida para perdoar os nossos pecados. E esse amor incondicional, esse amor incomparável é o que nos motiva até hoje a seguir a Cristo, é o que nos direciona, é o amor que nos transforma e que nos leva a pregar o Evangelho, a levar para as pessoas esse amor, para que elas também possam conhecer verdadeiramente a Cristo e seguir a Ele. O ponto 3 da nossa lição tem por título Para a Glória de Deus. Durante o período que Jesus ficou aqui na Terra, tudo o que ele fez, todos os milagres, todas as maravilhas que ele realizou, sempre foram para a glória de Deus. Ele nunca quis glória, nunca quis honra para si mesmo. Ele sempre disse que a glória de tudo seria de Deus. E na hora que estava se aproximando o momento dele se entregar, não foi diferente. Ele também deu glória para Deus. Ele diz: glorifica o teu filho. Mas nesse momento ele não estava pedindo glória para si. Mesmo que fosse ele que fosse se entregar, ele não estava querendo glória para si mesmo. Ele estava falando da glória do Pai e do Filho, que juntamente com o Espírito Santo forma a Trindade. Então, Jesus, mesmo realizando muitos milagres, mesmo sendo Deus em forma humana, nunca pediu honra e nem mérito. Segundo tópico, santifica-os na verdade. Ponto 1. A tua palavra. No livro de João, no capítulo 17, verso 6, que é o nosso texto do dia, Jesus vai dizer sobre aquelas pessoas que guardam a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus tem um significado muito especial. Quando você guarda a palavra de Deus, quando você põe em prática aquela palavra, a sua vida muda completamente. Muda as suas atitudes, as suas ações, as suas decisões, porque aí aquela palavra vai fazer efeito na sua vida. E as pessoas à sua volta vão perceber essa mudança. E é a partir disso que você vai falar do Evangelho para elas. Ponto 2. Que os livre do mal. Durante a oração sacerdotal, Jesus pede para Deus nos livrar de todo o mal, desde aquele momento até a hora da volta de Jesus. Ele pede para que Deus esteja conosco e nos livre de todo o mal, de toda a dificuldade. Mais para frente um pouquinho, ele vai pedir para Deus
nos santificar na verdade. A santificação é um processo de afastamento das influências malignas. Então, a partir do momento que eu me santifico, que eu santifico a minha vida, automaticamente eu vou querer me afastar do mal. Vai ser uma coisa assim muito automática mesmo na minha vida. Então, a santificação e o livramento de Deus trabalham juntos, são um complemento um do outro. Porque conforme eu vou me aproximando de Deus através da santificação, Ele vai me livrando do mal, vai me ajudando nas dificuldades do dia a dia e das tentações, enfim. Quanto mais eu me aproximo dele, mais ele cuida de mim, mais ele me livra do mal. Terceiro ponto, para que todos sejam um. Então aqui Jesus faz um pedido muito especial para a sua igreja, que todos sejam um. E para servir ali de exemplo, ele cita a relação dele com Deus, que ele e o Pai, junto com o Espírito Santo, formam uma única pessoa. Então ele pede para que a igreja seja unida, como diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então aqui ele pede para que a igreja se una, que os irmãos sejam unidos, formando um só corpo, o corpo de Cristo. Então vamos para o terceiro e último tópico, que tem por título Para que o mundo saiba que me enviaste. E o ponto 1, odiados pelo mundo. Aqui nós nos deparamos com uma pergunta. Como o mundo nos vê? Como as pessoas que não são crentes nos veem como cristãos? Se essas pessoas nos veem como iguais a elas, se o que nós fazemos é normal para elas, alguma coisa está muito errada. Porque nós fomos chamados para ser sal e luz aqui na Terra. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós recebemos o Espírito Santo, as práticas antigas não nos cabem mais. As nossas atitudes têm que ser diferentes. Lembra que nós comentamos sobre guardar a palavra, que vai mudar a nossa atitude? Então, é isso que deve acontecer. Se nós mantivermos as mesmas atitudes, as pessoas lá fora não vão ver a diferença. Então, quando nós mudamos essas atitudes, algumas pessoas acham estranho, né? Elas não entendem por que a gente faz aquilo, por que a gente faz essas coisas, por que a gente segue a Cristo. E por elas não entenderem, não compreenderem, muita gente acaba tirando sarro, acaba desfazendo da gente, a gente acaba perdendo algumas amizades. Mas a gente não pode se deixar abater por isso. O que a gente tem que fazer é orar por essas pessoas. Mas uma coisa muito perigosa que a gente tem que tomar muito cuidado quando isso acontece é quando a gente tem a oportunidade de escolha. Você tem um amigo que fica tirando sarro de você, que não tá andando mais com você porque você virou crente. E aí você tem a opção de escolher. Você pode perder a amizade com esse amigo e continuar seguindo a Jesus, seguindo a Deus, sendo amigo de Deus, ou você pode simplesmente sair da igreja e aí continuar a sua amizade com o seu amigo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então que a gente tenha sabedoria para fazer essa escolha, para que a gente não caia em tentação. Porque é ruim mesmo quando a gente perde um amigo, uma amiga. Mas eu tenho certeza que a amizade com Deus é muito melhor e muito mais proveitosa. Ponto 2. E conheceram o teu nome. Foi através das obras de Jesus, através dos milagres e das maravilhas que ele fazia, que o povo ia conhecendo quem era Deus. Então a palavra de Deus, ela transforma a vida das pessoas. Mas para que elas possam acreditar, elas precisam ver essa transformação na nossa vida. Porque não adianta nada eu querer ir lá e falar para uma pessoa sobre bondade, sobre o amor de Deus, se eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não libera perdão, uma pessoa ruim.
Então a mudança tem que acontecer primeiro dentro de mim, para que depois eu possa falar para as outras pessoas. Porque a maior pregação que você pode fazer para uma pessoa é o seu testemunho. Porque você só falando, ela não vai acreditar. Mas se ela vê a mudança na sua vida, aí sim ela vai procurar saber o que você fez, o que aconteceu, e aí sim você vai falar do amor de Deus, o que Ele pode fazer por ela. Ponto 3. A obra continua. Então Jesus estava tendo uma conversa ali com os seus discípulos, e nessa conversa ele falou sobre a frutificação do cristão. Ele disse que tinha escolhido os discípulos para que eles dessem fruto e para que esse fruto permaneça. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, ele está lançando um desafio para eles: a continuação da sua obra. Então Jesus veio aqui na Terra para pregar o Evangelho, para levar a palavra de salvação para as pessoas, para que elas venham conhecer a Deus verdadeiramente. E quando ele fosse embora, subisse para o céu, ele queria que os seus discípulos continuassem essa missão. Então, aí depois dos Evangelhos, a gente vê o livro de Atos dos Apóstolos, que aí quando Jesus vai falar com eles: ide por todo mundo. E hoje, Jesus nos oferece essa mesma missão que ele deu para os discípulos, para que a gente dê continuidade a essa missão que ele veio fazer aqui, para que a gente propague o Evangelho, para que a gente dê fruto e que o nosso fruto permaneça. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que nós possamos colocar em prática a palavra de Deus para que as pessoas lá de fora possam ver a diferença na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês.